Oi, Betinha, prazer em tê-la aqui no nosso café. Gratidão pela presença. Vamos começar. Bem, gente, para vocês que já me seguem aqui um tempo, meu muito obrigada. Para as pessoas que estão chegando agora, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a participação nesse Café da Tarde com Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Jesus por ter o nosso café aqui, e eu vou pedir licença para que Ele realmente me use. Eu peço a Deus, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor me abençoe, para que através de mim o Senhor possa conseguir os objetivos que o Senhor tem através dos ensinamentos que eu aprendi de Ti e que irei passar adiante para as pessoas que estão aqui para compreender um pouco mais das Suas palavras e dos Seus ensinamentos, Senhor. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter me trazido até esse lugar e porque o Senhor tem me dado coragem para eu poder fazer aquilo que eu precisava fazer há muito tempo. E, em nome do Senhor, eu agradeço e amém. Bem, gente, eu não sei se todo mundo já sabe, mas quem já sabe, quem não sabe eu vou contar. O objetivo desse café é passar para vocês, para que vocês tomem conhecimento de algumas coisas que Jesus tem passado no meu coração. E tudo isso, gente, tem a ver com a minha história de vida. Isso não poderia estar relacionado com a história de ninguém, né? Tudo que eu estou colocando aqui, desde o primeiro dia, esse é o nosso 7º café. E eu trouxe um tema aqui para vocês. O tema do nosso café é a voz na cabeça. E eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso faz toda a diferença de como a gente passa pela vida. E isso que eu vou dizer para vocês é o responsável pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos e pelo aquilo que nós comunicamos para as pessoas que convivem com a gente. E ao mesmo tempo, isso pode nos adoecer, né? Então é para isso que eu tô aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a palavra que eu trouxe hoje para o nosso café, que Deus falou no meu coração, nós vamos falar de Provérbios 4:23. O Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Boa tarde, Bia, gratidão pela presença. Então eu gostaria que vocês realmente se empoderassem dessas palavras e começassem a meditar. Essas palavras, quem ouviu foi o rei Salomão. O rei Salomão ouviu de Deus essas palavras. Salomão era fervoroso da fé, era um homem abençoado e ele abriu seu coração e se entregou a vida dele para o Senhor e pediu sabedoria para Deus. E Deus começou a conversar com ele e cada dia, não sei se cada dia, de tempos em tempos, Deus se manifestava em Salomão e Salomão ouvia a voz de Deus. E por isso que ele escreveu o livro de Provérbios, que é sabedoria pura. Se vocês quiserem saber o que é sabedoria, são os livros de Provérbios. Então, o Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Fechou. Agora eu vou fazer um link deste provérbio com a voz na cabeça. Tá tudo bem para vocês? Estão conseguindo entender? Se vocês quiserem pegar um papel e um lápis para anotar, ou se quiserem depois entrar no meu grupo de WhatsApp para acompanhar, 3 vezes por semana nós estamos aqui fazendo esse café com Jesus, que é poder explicar para vocês como é que o nosso organismo, gratidão, Bia, como é que o nosso organismo funciona. É um outro ponto de vista. E o Espírito Santo está me revelando isso através das experiências que eu tive para eu poder ajudar as pessoas que assim precisarem dessa nova visão de vida, né? Como é que nós funcionamos. Então vamos lá, a voz na cabeça. Por que é que eu trouxe esse assunto em primeiro lugar? Porque a voz na cabeça, esse assunto que eu quis abordar, a voz na cabeça, está diretamente ligado
com o que eu vivi durante a minha vida toda, com a voz que tinha dentro da minha cabeça durante a minha vida, tá, gente? Então, disso, desde que eu me entendo por gente. Então, eu vou explicar para vocês, acompanhar e ver se vocês têm, por exemplo, se eu estou espelhando alguma coisa que refletem algum comportamento que, porventura, vocês tenham, né? Então, eu vou contar um pouquinho como é que era o padrão de funcionamento da minha mente, para vocês fazerem um link aí com vocês. Eu vou colocar aqui 6 pontos principais, que eu acho que são os 6 pontos chaves, aonde começa tudo e onde a gente deve realmente analisar, para a gente começar a entender como é que nós funcionamos. Eu tive sempre uma mente muito agitada, né? Eu tinha o quê? Ponto 1, muitos pensamentos, sempre, até hoje, né? Porque isso se perpetua, por isso que a gente tem que descobrir como é que a gente funciona, como é que nós somos movidos, para a gente poder, com as armas dos céus, a gente detonar esse inimigo que atrapalha a vida da gente, para a gente ter uma vida plena e abundante. E são com as armas do céu que você combate os inimigos aqui na terra. Então, o que eu quero trazer para vocês? Vocês lembram que Eva ouviu a voz da serpente, por isso que ela comeu a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um princípio mental de comportamento. É um princípio que o homem se manifestou através da desobediência do Espírito de Deus e criou a sua forma de pensar e de agir. E isso fez com que o homem pecasse. E esse pecado levou à morte do homem. A morte o quê? Morte espiritual, morte física, morte de tudo, de todo tipo de ensinamento que nós teríamos que receber de Cristo, de Deus, e nós não recebemos por conta dessa morte que foi decretada pelo que nós escolhemos, tá? E através de Eva, ela ouviu a voz da serpente, ela resolveu comer a fruta, ela deu para Adão, Adão comeu, e depois houve toda aquela coisa arada que eu já contei para vocês. E quem não viu, quem não ouviu os outros cafés, eu deixei tudo isso no YouTube. No YouTube eu estou começando a colocar, eu acho que só o café número 1, que eu não consegui gravar, mas eu vou fazer uma regravação deles. Todos eles eu tenho colocado no meu canal do YouTube, que é a Embaixada do Coaching. Para quê? Para que as pessoas comecem a linkar do que eu tô falando. Por que é tão sério isso que eu tô falando aqui? Então vamos voltar aqui para a nossa voz na cabeça. Então o que eu sempre percebi, gente? Eu sempre tive muitos pensamentos que invadiam a minha mente, proliferava, uma coisa assim fora de série. Eu acordava assim todo dia de manhã e eu ficava, meu Deus, por exemplo, tenho que levar as meninas na escola, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso esquecer disso. Então essa voz, ela gritava na minha mente, porque eu sabia que eu tinha que fazer tudo aquilo que aquela voz estava dizendo para eu fazer. Notem bem. E aí, o que é que acontecia? Eu tinha muitas ideias também, né? Eu tinha muitas ideias, eu tinha muitos pensamentos. Então, ponto número 1 são muitos pensamentos que invadiam a minha mente de uma vez só, e às vezes esses pensamentos me atropelavam, e eu não sabia por onde que eu ia começar. Eu sabia que eu ia começar por algum lugar a fazer aquelas coisas que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como que eu ia fazer. Então, como este acúmulo de pensamentos invadiam a minha mente, isso automaticamente, desperta na gente o quê? Como é que eu vou explicar para vocês? Isso desperta, é tudo inconscientemente, tá? No nosso interior, um temor que a gente não vai dar conta de desempenhar aquelas tarefas que a gente tem para desempenhar durante o dia. E isso gera ânsia, o temor é um medo, e é um medo que não é um medo real, é um medo psicológico. Esse medo, quando ele entra na nossa mente, é o princípio da ansiedade. Quando as pessoas começam a ter ansiedade, normalmente é por medo. E quando isso vai sendo perpetuado na nossa mente, no nosso comportamento, isso vai fazendo um estrago na nossa saúde. É onde eu quero chegar.
É mente saudável, corpo saudável. Então, através daquilo que Deus está me dizendo, pela experiência que eu tive, eu quero passar saúde para as pessoas, né? Vocês estão entendendo? Tá dando para acompanhar meu raciocínio? Bia, por favor, Beth, que entrou agora, que é super inteligente, que eu sei muito bem que entende a linguagem espiritual que a gente fala aqui, né? Companheiras de igreja e tudo mais. Aliás, eu preciso voltar para a igreja, né? Mas eu tive recolhida porque assim Deus quis. Então vamos lá. Consequência dessa mente assoberbada de pensamentos. Eu não tinha foco. Eu não tinha foco e nem direcionamento. Então eu começava a fazer uma coisa, daí eu lembrava que eu tinha que fazer. Eu lembrava porque a mente me lembrava. Você tem que fazer tal coisa. Nossa, eu acho que eu tenho que fazer tal coisa. Corria para fazer tal coisa e não terminava aquilo. Então quando eu via, eu era uma mulher multitarefas. Eu estava fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Só que isto não é bom. Nós não podemos fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, porque isso é prejudicial para a nossa saúde. Mas nós não sabemos disso. E como nós não sabemos, nós continuamos fazendo. Isso é normal, né? Depois, eu também tinha muitas ideias. Nossa, eu tô com ideia de fazer isso, de fazer aquilo. E aquelas ideias que eu tinha, que vinham às vezes na minha cabeça, para eu poder melhorar tal coisa, ou fazer alguma outra coisa, ou conquistar alguma coisa, até para o meu bem financeiro maior, etc. e tal, elas não fluíam. Por quê? Porque a base daquilo tudo foi uma mente ansiosa, foi o medo. Então o medo começa a se instalar no teu organismo, é como se fosse uma erva daninha, é uma emoção nociva e que dele deriva uma série de coisas que vão acontecendo no nosso organismo e nós nem temos ideias. O outro ponto é a comunicação, que é o quarto ponto. O que é comunicação, Margarete? É assim, como eu tinha muitas ideias que passavam pela minha cabeça, então quando eu conversava com as minhas amigas, ou mesmo quando eu tinha que direcionar um filho para fazer alguma ação, alguma coisa, eu não tinha clareza em como eu me expressava. Eu tinha muita dificuldade de passar aquilo que eu sentia. Boa tarde, Sérgio. Prazer em tê-lo aqui de novo. Gratidão. Então, o que é que acontece quando a gente está nesta situação? Quando você não consegue se comunicar com a outra pessoa, você sabe qual é a mensagem que você tem que passar, mas o teu, como é que eu vou te dizer, a tua ansiedade, o medo que já está tomando conta do seu organismo, ele se manifesta. Isso te provoca o quê? Irritação e insegurança, que é o quinto ponto que nós estamos conversando nessa live. A irritação é uma coisa que vem dentro de você. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se isso aconteceu com algum de vocês, mas sempre aconteceu comigo. Sempre fui muito irritada, muito bravinha. Você quer ver uma ideia? Quando alguém começa a conversar comigo e a contar uma história, até hoje eu me policio, porque eu sempre tive muita dificuldade de ouvir as outras pessoas. Sempre eu queria falar alguma coisa, me antecipava. Isso é o que? Medo. Então, para você superar esse medo, você quer se colocar para falar alguma coisa. Só que você se coloca, você acaba sendo inoportuna. Você acaba se colocando, se antevendo antes que a outra pessoa se pronuncie. E devido àquela emoção que foi gerada por conta daquele medo, através daquela mente que está borbulhando, você acaba não conseguindo passar aquilo que você gostaria para aquela outra pessoa e o atrito está feito. Está feito o atrito, você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa não entende o que você fala, você não entende o que a pessoa disse e você fica preso nessa roda, e aí você vai dormir e você fala, meu Deus do céu, eu não consegui, por exemplo, fazer tal coisa, ou então, quer ver, vou dar um outro exemplo para vocês, sei lá, você começa a fazer muitas tarefas no seu dia, um outro exemplo, e aí alguém de repente te pede um favor, no meio do dia, naquele dia justamente que você está super atarefado.
Só que o mundo não gira no teu umbigo, né? Só que enquanto a pessoa te pediu o favor e você disse para a pessoa que você ia fazer, aconteceu alguma coisa do lado de cá e você falou, putz, eu ia fazer o favor para essa pessoa, mas esse favor acaba sendo um peso, porque você já tinha se comprometido com outras coisas. E só que você já estava comprometido com aquilo que a sua mente disse que você tinha que fazer. Só que agora se arrumou mais um problema, né? Se arrumou, você deu a tua palavra que você ia fazer um favor para aquela pessoa. Então, além de você se estressar, porque você não está dando conta de fazer aquilo que você está fazendo, você também se estressa porque você prometeu uma coisa para os outros que no fundo você não deveria ter se comprometido. Nós precisamos sarar a nossa mente, nós precisamos sarar o nosso coração, nós precisamos perceber como nós funcionamos antes de pegarmos tarefas e executarmos coisas para contentar alguém. Antes de contentar alguém, você tem que estar feliz, você tem que estar em paz. Então por isso que Deus diz, você tem que procurar Deus, primeiro para ter calma. Procure a Deus, depois as outras coisas são manifestadas para você. Bia já viveu isso, né? Todo mundo já viveu isso. Então, o que eu tinha aqui para dizer para vocês? Essa irritação e essa insegurança, ela vai se perpetuando, porque a gente não sabe como resolver isso. A gente não teve um mentor, a gente não teve uma pessoa que falasse isso pra gente. Essas coisas são novas, as pessoas estão se desenvolvendo através das experiências que elas estão tendo. Graças a Deus, as pessoas resolveram se comunicar. Contar para os outros o que realmente aconteceu com elas, porque só assim você vai poder ajudar a outra pessoa, né? Então eu me lembro desse Provérbios 4:24, né? Que ele diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos fazer uma reflexão aqui. Essa reflexão que nós vamos fazer aqui, que é o ponto 6 da nossa live de hoje. Tudo tá ligado com a voz na cabeça. Eu vou primeiro passar alguns pontos e depois eu vou dizer para vocês o que esses pontos significam. Tudo bem? Pode ser assim? Então vamos lá. Nós vamos fazer um exercício. Você tá dormindo um belo dia e você acorda em casa. Tudo bem. Aí você pega, levanta. Não sei se você está acostumado a fazer essas orações ou não, eu não fazia, eu já levantava direto, porque a minha cabeça já começava a pulverizar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, fazer. Aí o que eu percebi? Eu era uma tarefeira. Você não vive, você é um executor de tarefas. Porque viver, gente, é você saborear as tarefas que você faz. Quando essas tarefas são um peso, você não está vivendo. Este peso significa que a tua energia vital, que é a vida que Deus te deu, está sendo consumida por energia ruim. Acreditem nisso se quiserem. Então, o que acontece? Você acaba sendo um tarefeiro. Como você não sabe como sair daquilo, aquilo vai se perpetuando na tua vida. E aí, o que você faz? Por exemplo, eu fazia assim, nossa, eu acordei, vou escovar os dentes, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me pintar, eu tenho que não sei o quê, Tudo no automático. Porque você mesmo diz pra você, a voz na sua cabeça diz, não, você não tem que parar com frescurinha, você tem que correr, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cara, e você começa a fazer. Você, quando tá trabalhando, muitas vezes você não para saborear uma comida, você coloca tudo na boca com pressa, pra matar a fome. Eu tô com fome, eu preciso comer, eu preciso andar rápido. Tudo isso, gente, faz com que a gente não metabolize aquilo que a gente está colocando dentro do nosso organismo. Porque, de uma certa forma, tudo isso fica preso na gente, dentro da gente, através de uma energia negativa. Eu não lembro, Sérgio, você que tem me acompanhado em todas as lives, se foi ontem mesmo que eu falei sobre fibromialgia, né? Que a fibromialgia realmente é uma doença que apareceu, que se manifestou em mim, que é onde eu falo que é o corpo de dor que nós temos dentro da gente. Mas isso eu posso também falar num outro momento para vocês, tá?
Mas o que eu quis dizer com isso? Que tudo que é ruim acaba se manifestando na gente através de doença, que é o que eles chamam de psicologia da somatização. E tá tudo certo, é isso que acontece com as pessoas, mas nós estamos cegos, porque nós olhamos para fora e não queremos olhar para a gente. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Eu estava falando, você acorda, escova os dentes, vai para o banheiro, ou tem que pegar um filho, tem que fazer mercado, tem que fazer almoço, tem que trabalhar, tem que lavar roupa, tem que fazer tanta coisa. Olha quantas tarefas. Só que você não faz com amor, você faz por obrigação. E você mesmo disse, alguém te pergunta, não, mas eu tenho obrigação de concluir aquilo. Então note que você está inserindo um padrão de pensamento dentro da tua cabeça e esse pensamento vai governar a tua vida. E qual é o pensamento que eu acabei de pronunciar aqui? Eu vou ter que fazer, porque eu tenho responsabilidade. E aí se você não faz, você acha que você não é responsável. Só que o estímulo que você está tendo é através do medo. Não é o estímulo do amor que está te alimentando. Não é o amor que faz com que você acorde e limpe a tua casa com prazer. Não é com o amor que você fala pro teu filho, anda logo, nós vamos atrasar, tá na hora de ir pra aula. Esse menino não presta atenção direito nas coisas, vamos embora, tá atrasando a minha vida. E nesse comportamento, que é aí que eu ia chegar, o sexto ponto. Isto exprime o comportamento que você tem na sua vida ao se relacionar com as outras pessoas e que você não percebe, mas você está sobre o ciclo do medo, que é o ciclo dos infernos, que eu chamo aqui que é o ciclo dos infernos. Enquanto a sua mente tiver governada por este ciclo dos infernos, que nós aqui na Embaixada do Coaching chamamos de padrão de energia de consumo. Não foi à toa que Deus me revelou esse nome, porque este é uma energia que está sendo consumida do seu corpo. Então você está trocando a energia boa que foi que Deus te deu quando você nasceu, você começa a trocar energia boa por energia negativa. É lógico que você vai ficar no déficit, é lógico que você vai adoecer, é lógico que você vai ter pressão alta, é lógico que você vai começar a ter tanta coisa na tua vida, porque você começa a ficar uma bomba para explodir mesmo. Por quê? Porque é uma briga entre dois padrões que vivem dentro de você. Um é o padrão de energia vital, que é o PEV, que nós chamamos aqui, que é o padrão de Deus que deveria comandar a sua vida. Mas como nós fomos influenciados, nós moramos aqui na Terra, não tem como. Esse padrão, ele é perpétuo lá em cima, né, no reino dos céus. Você está nele, não tem nenhum impedimento, você se locomove lá com... É o reino dos céus, Cristo veio para dizer isso. Mas nós não pensamos nisso. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu fiz o meu tratamento, que eu estava com câncer, este padrão, que é o reino dos céus, isso eu vou dizer sempre, foi um padrão que, imagina uma pessoa toda preocupada, como eu falei, 6 pontos, né? Eu não tinha foco, eu tinha muitos pensamentos na minha cabeça, eu tinha muitas ideias, minha comunicação era horrorosa, eu tinha uma irritação, uma insegurança em tudo que eu fazia, que eu não conseguia me posicionar. E o meu comportamento era o quê? Era um comportamento de uma pessoa briguenta, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa irritada, uma pessoa que queria agradar sempre todo mundo, que fazia de tudo pelo outro, mas eu estava fazendo de tudo, mas não estava olhando para mim. Então isso é o maior erro, porque você primeiro precisa se cuidar, você primeiro precisa aprender o que é amor de verdade, para depois poder cuidar do outro. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? O amor precisa brotar de dentro de você, e esse amor é Jesus dentro do nosso coração. É Jesus, ele existe dentro da gente. A centelha divina, ele habita dentro da gente. Jesus morreu, ele veio, se encarnou como homem, pra gente, ele deixou uma trajetória clara para a gente perceber
que o reino dos céus, por que sempre diz, você tem que transformar a sua mente, sempre tem que transformar a sua mente. Jesus já falava isso há 2000 anos atrás, e a gente não sabe como é que a gente tem que transformar a mente. A gente tem que transformar a mente pensando que o que tem dentro da gente é só referente às experiências que nós passamos no nosso passado, mas isso não pode nos definir. Nós não podemos ser reféns das experiências que nós passamos. Isso tem que ser limpado da nossa mente. Por quê? Porque isso afeta o nosso comportamento. E o nosso comportamento vai esbarrar com uma outra pessoa que também tem esse padrão de energia de consumo, mas com certeza, porque são raríssimas as pessoas que conseguem transcender a mente, que é o que Jesus Cristo vive dizendo para todo mundo, e a gente não olha para dentro da gente. O que todo mundo diz? Você precisa entrar no mundo do autoconhecimento. O autoconhecimento é isso, é se conhecer biologicamente. Como é que formam os pensamentos dentro de você? Por que é que você age de tal forma? E para você não ficar culpando pessoas. E o que você passou lá no passado, passou. Isso não pode ser um peso para você hoje em dia. Aquilo acabou, tem que ficar no passado. Mas o que é que acontece? Nós não conseguimos nos libertar do passado e somos acorrentados por ele, porque por conta da energia negativa que ficou presa no nosso corpo. Eu consegui ser clara para vocês? Por favor, me escrevam, porque vocês vão me dar coragem para eu continuar nesse caminho. Eu preciso saber realmente, exatamente, Bia, parece um trem desgovernado. Inclusive, olha aqui, gente, eu escrevi há 1 ano atrás, eu falei isso outro dia num café, um capítulo num livro que saiu há 1 ano atrás. Eu nunca tive coragem, eu tenho 100 unidades aqui para vender, e aqui eu digo, nesse livro, exatamente isso. Me perdi. Fui olhar pro livro e esqueci o que eu ia falar. Tá vendo que coisa horrorosa? Tirei a atenção de Cristo. Daqui a pouco eu lembro. Eu sei que eu comuniquei aqui uma série de coisas. E por que eu não estava pronta? Porque Deus foi me formatando esse ano todo. Eu fui pro lançamento desse livro ano passado, eu tava na igreja, a Beth que tá aqui sabe, eu tava na igreja com ela. Só que Deus me falou, você vai ter que ficar no quarto escuro, só o papo aqui entre eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Porque enquanto você não aprendeu o que você tem que fazer, você não tá liberada para fazer o que eu quero que você faça. Então, a gente precisa o quê? Prestar atenção para dentro da gente. Como é o meu movimento mental? O que isso interfere na minha comunicação com as outras pessoas? Como posso fazer para ir desinstalando esse programa, que é o padrão de energia de consumo, e instalando de novo? Não é instalando, porque ele está dentro de você, é limpando, né? Limpando a sua mente, o seu coração, para que o padrão de energia vital, ele reapareça. Que é o Cristo, quando ele está dentro de você, é este padrão que você vai imprimir no mundo. É este padrão que você vai imprimir quando você... É este tipo de comportamento. O comportamento cristão, ele vai acontecendo conforme você vai reformando a sua mente. Não existe outra forma. Não é decorando. Você tem que ter um entendimento. Não adianta eu dizer para vocês, olha, passo a passo, faça isso, isso, isso. Isso foi bom para mim. Eu não sei se vai ser bom para vocês. Mas o que eu quero te dizer é que a vida sinaliza. E eu sei que eu tenho uma grande tarefa, que é passar isso. Porque conforme eu faço em outras lives, né? Oi, Thalita querida, prazer em tê-la aqui. Estou aqui, vou fazer um elogio aqui. Estou aqui com a minha mentora, Thalita, mentora. Thalita me ajudou muito nesse processo para que eu estivesse aqui fazendo café com vocês. Se vocês tiverem oportunidade de ir no meu Instagram, hoje nós fizemos uma última sessão de coaching que eu agradeço realmente. Ela foi um ser de luz que veio iluminar o meu caminho para poder colocar tudo isso que estava dentro de mim e ter coragem para dar o meu primeiro passo. Gratidão, Thalita. Mas o que eu estava dizendo é isso, o nosso comportamento, nós imprimimos o nosso comportamento. E quando nós não percebemos que nós temos determinados comportamentos, quando este
comportamento que você tem, ele entra em conflito com alguém que está esperando uma outra coisa diferente de você, porque ela funciona naquele padrão que eu verbalizei, que é o padrão de energia de consumo também, existe o atrito. Então, o atrito que existe entre as duas pessoas são dois padrões de energia de consumo. São duas pessoas que estão completamente desestabilizadas pelo padrão da Terra, padrão de funcionamento humano, que estão sem referência de Cristo, e são pessoas que cada uma quer impor o seu padrão ao outro, padrão de pensamento, só que o padrão de pensamento dela já está errado. Que a partir do momento quando você se manifesta, você sempre comunica alguma coisa para o próximo. Então você tem que tomar muito cuidado antes de falar. Então a gente precisa ouvir muito. É interessante, né, que eu vou contar até uma coisa aqui que é muito interessante, é triste, mas é interessante. Eu tenho uma filha e ela morou um tempo comigo em Curitiba, né? E eu não moro mais lá. E o que acontece? Eu tinha uma igreja que cada hora, o sino da igreja, pim, né, falava uma hora. Ela morou anos lá, ela nunca ouviu o sino da igreja. Eu falei, não, olha, vai tocar o sino da igreja. Que igreja? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, nós somos surdos para o mundo. O padrão mental que nós temos, eles nos impossibilita de nós enxergarmos uma série de coisas. E como nós queremos defender este padrão, porque a gente sempre quer ter razão, né? Porque a gente procura validação na outra pessoa, esse padrão ele é perpetuado na tua mente, no teu coração. Então, enquanto você não lavar a sua alma, não entregar a sua vida ao Senhor, mas lavar de todo o coração, lavar, porque aquilo que você pensa é uma referência. Ele não pode nutrir a sua vida, porque nós nos enganamos. Nós só olhamos a vida sobre uma pequena fresta. E isso nos adoece, porque aí vem as decepções que nós temos, porque nós colocamos uma expectativa que a outra pessoa vai poder te ajudar, mas a outra pessoa, ela pode estar dando o melhor dela, mas ela pode estar dando o melhor dela e pode estar, ao mesmo tempo, a pessoa pode achar que ela está dando o melhor dela e você pode estar recebendo aquilo achando que aquilo é um lixo. Então, por isso que o nosso entendimento, a gente não pode nos apoiar no nosso entendimento, nós somos falhos. Essa é a nossa natureza humana. Como seres espirituais, com a vida que Deus nos deu, nós somos perfeitos. Que nem um bebê. O bebê, quando nasce, nós somos a expressão, nós somos o Cristo. Cristo nasceu, ele era um bebê puro. Por que a história nos narra? Por que isso aconteceu? Ele era um bebê. Bebê não tem pecado nenhum. Você vem ao mundo imaculadamente, muito profundo. A gente vem ao mundo porque a gente vem sem pecado nenhum, sem registro nenhum, sem nada. Você está com a tua mente limpa. Este é o padrão de energia vital. Você tem energia para chorar, para quê? Para pedir pelas suas necessidades básicas. Porque o bebê, se as necessidades básicas dele estiverem sendo supridas, ele vai se desenvolver saudavelmente. Mas ele não as necessidades deles não são supridas, porque nós funcionamos através do padrão de energia de consumo. Então nós nem percebemos isso. Muitas vezes alimentamos os nossos filhos por obrigação, olhando no relógio, porque depois nós temos que sair correndo. Muitas vezes fazemos tudo apressadamente, quando eu coloquei, porque você tem muita coisa na tua cabeça. E este padrão, esta energia que você está funcionando, essa energia, você passa, a criança é uma esponja, ela capta o quê? Energia. E a energia vital dela vai sendo minada. E aí o neném às vezes começa a chorar, a mãe não sabe por quê, aí a mãe fica mais, como ela não sabe por quê, ela fica nervosa, aquele choro a desestabiliza. E ela vai procurar de tudo para fazer o nenê dormir, ou ela vicia o nenê no colo, ou ela bota o nenê na cama dela. Ela quer ter paz,
Ela não sabe porque aquela criança está desassossegada. Aquela criança está desassossegada por quê? Porque você está passando uma energia negativa para ela. Você não está vibrando na energia do amor. Então esta criança vai crescer já doente. E você não se deu conta disso. Porque ela vai entrar em conflito. Aquilo que ela está recebendo de você, aquilo que ela está recebendo do pai dela, com aquele padrão que ela nasceu, que é o padrão de energia vital, vai entrar um conflito danado. Aí qual é o comportamento que ela tem? Ela grita, ou ela se revela, ela faz um monte de coisa porque ela quer chamar atenção. Ela quer que o pai dela vá socorrer ela. Muitas vezes ela não consegue falar, ela não consegue fazer nada. Ela só consegue se pronunciar através do comportamento dela. Vocês entenderam isso que eu falei? Então, gente, a gente precisa transformar a mente da gente. Porque é aqui que começa a doença. É aqui que nós adoecemos o nosso corpo, é aqui que nós adoecemos os nossos filhos, é aqui que nós temos relações doentes com os nossos maridos, com as nossas... Quem tiver esposa, até com amigos, né? Porque é uma briga de ego, né? Esse é o ego. Você só tá pensando em você, porque você quer eliminar a tua dor. Por que eu já falei aqui? Por que muita gente entra em vício? Porque nesse padrão de funcionamento, você transita somente entre a dor e o prazer. Como você transita, né, numa energia negativa, o teu padrão mental é o do medo. É esse o padrão que te rege o teu comportamento, as tuas emoções e tudo mais. Este padrão, ele tá se perpetuando a cada dia que passa. Como você não encontrou o caminho, não encontrou a luz, esta é a escuridão. Essas são as trevas. Essas são as ervas daninhas que nós temos que limpar na nossa mente. Para que a gente realmente tenha uma vida plena e abundante. Para que você ter uma vida plena e abundante é vibrar, é espelhar Cristo em você. E você só espelha Cristo em você quando você se sente abundante. Não dá para você imitar ninguém. Tem que ser você mesmo. E você tem que aprender que é esse caminho. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Por favor. Eu preciso que vocês compartilhem isso, porque eu preciso ajudar, em nome de Jesus mesmo, as pessoas que se encontram mentalmente doentes e que estão adoecendo o seu corpo, porque nem se deram conta de que é desta forma que nós estamos nos movimentando no mundo. A gente só aprende, só todo mundo diz, porque eu vou te dar os passos, porque você vai progredir, porque você vai ter uma vida abundante, porque faça isso, porque arruma o meu método. Não, bem, não é bem assim. Que bom, Bia, gratidão, gratidão. É muito profundo isso, porque nós estamos doentes, as pessoas da nossa casa estão doentes, nós adoecemos os nossos filhos são o resultado do nosso comportamento, da nossa emoção, de tudo que nós passamos para eles. Quando os filhos querem se afastar da gente, não é porque eles são ruins, é porque nós estamos emanando alguma coisa que eles não estão aceitando. Nós temos que respeitar, é bíblico. Filho veio, tá? É bíblico ali. Crescei-vos e multiplicai-vos. É pra gente ter filho, porque só um filho faz você dobrar o joelho no chão. Só um filho faz com que você reconheça os seus pecados. Só um filho te endireita. Nós precisamos procriar, porque eles que vão endireitar a nossa vida. Então eles são uma bênção na nossa vida. E muita gente acha que eles não são uma bênção, né? Então nós estamos com o nosso padrão mental totalmente descaracterizados daquilo que Deus quer que a gente viva. E a mensagem minha para esse café foi essa: a gente fica presa, né, nesse círculo, desse padrão de funcionamento. Toda a tua energia vital, exato, Bia, somos. A nossa energia vital, ela é contaminada pela energia
de consumo. E o que nós fazemos? Chega no fim do dia, você tá um bagaço, você tá exausta, você não tem energia para nada. Ou então você vai tomar um uísque, você vai tomar uma cerveja, porque você quer descansar. Afinal de contas, eu trabalhei tanto, eu mereço. Não, você não trabalhou nada, você tá na lama. Você tá nesse padrão que tá te levando pro brejo. Esse padrão é o padrão do orgulho, o padrão onde você não reconhece que você tá querendo saber mais do que Deus, que foi isso que Adão fez. E Eva, quando escolheram a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é preciso que a gente realmente tenha humildade. E sabe por que a gente passa esses problemas? Sabe por que as doenças vêm? Porque as doenças são recados de Deus. Uma pressão alta, uma coisinha aqui, outra ali. Um problema que você tenha com o filho, uma coisa assim que não acontece conforme você espera. Não veja como um problema. Dobra o teu joelho e agradeça e fala, meu Deus, o que eu estou precisando aprender com isso que está se manifestando na minha vida e que eu não estou tendo a capacidade de compreender. Então é para Ele que você tem que perguntar. Sim, somos o espelho. Eu volto a falar que a gente precisa pensar muito a respeito da vida. O que é vida? O que são as emoções? Como é que essas emoções aparecem na nossa vida? É através do nosso padrão disfuncional, padrão de funcionamento desfuncional, que a gente vem trabalhando desde o jardim do ego. A gente vem sepultando o Deus vivo que está no nosso coração, porque a gente pensa que somente as coisas de fora para dentro vão nos fazer mal. Porque Deus está dentro de você, Jesus está dentro de você, você veio ao mundo, você carregou essa vida, e essa vida que é o sopro divino, é Deus em você. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Pensem se isso fez sentido para vocês, o que vocês acharam. Eu gostaria muito que vocês fizessem comentários. Por favor, vocês também são a minha energia para eu continuar a desenvolver esse trabalho. Pensem e meditem. Prestem atenção nas suas tarefas. Prestem atenção nas emoções que vocês estão tendo quando vocês estão executando a tarefa que vocês estão executando. Pensem se vocês estão se sentindo leves ou se vocês estão se sentindo sem energia ou cansados. Porque se vocês estiverem vibrando, se vocês estiverem se sentindo cansados e sem energia, tenha certeza que é o padrão de energia de consumo que está habitando dentro de você. Eu gostaria de pedir que vocês compartilhem isso, que passem o link do meu Instagram ou do meu YouTube. Tem muita gente doente. Qualquer pessoa pode muito bem estar precisando de ouvir isso. Informação salva a vida, sim. Hoje é quarta-feira, né? Sexta-feira nós vamos ter mais um café, se Deus quiser. E amanhã eu conto para vocês qual vai ser o tema do próximo café. E se vocês gostaram, eu tô pensando, né, fazer deste movimento, porque o movimento que eu tô pretendendo fazer aqui, gente, é o que tá escrito no meu Instagram. É Jesus, o caminho rumo à cura, porque este é o caminho que Ele tem me dado. Este é o caminho que eu trilhei. E este é uma placa indicativa só para vocês ouvirem, para vocês adquirirem conhecimento. Cada um vai pegar essa informação e Deus vai dando o entendimento de como é que vocês devem agir. Mas eu queria que vocês absorvessem o conceito disso. Então, todos nós estamos precisando de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês estiverem interessados, nós vamos montar um grupo de WhatsApp dos cafés. Hoje foi o nosso 7º café. Eu estou colocando tudo isso no YouTube. Mas o que eu pretendo fazer? Quem estiver me acompanhando sempre aqui, eu pretendo, após cada live, pegar esse resuminho que eu preparo aqui, os pontos principais que eu analisei através da experiência que eu tive e colocar para vocês terem. É uma forma de vocês irem estudando e irem formatando o coração de vocês, tá bem? Então eu agradeço, uma boa tarde para vocês e fiquem com Deus, que Deus os abençoe.
Um beijo grande da Coach nos seus corações. Fiquem com Deus. Gratidão.